Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o evangelista Adenilson Garcia e antes de nós iniciarmos o estudo de hoje, eu já quero aqui deixar um pedido para vocês. Você que ainda não se inscreveu no canal, não esqueça de se inscrever, ative aí também o sininho de notificações para que assim você possa ser avisado todas as vezes que for postado um vídeo no canal. E também não esqueça de deixar o teu like e compartilhar este vídeo. E você que já é inscrito no meu canal, eu quero aqui mais uma vez deixar o meu agradecimento por fazer parte dessa família, por fazer parte deste canal, por ter acompanhado os meus vídeos, o estudo da Palavra de Deus, e assim estará deixando seu like e também deixando seus comentários. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E continue aí deixando like, compartilhando, pois isso é muito importante para que o canal venha crescer. Porque é através do teu like, do teu compartilhamento, que o YouTube vai estar recomendando este vídeo para mais pessoas, para que assim vidas e mais vidas venham também ser alcançadas através da palavra de Deus. Irmãos, no estudo de hoje está relacionado a fatos que ocorrem nas igrejas atuais, principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais, que é a questão de fazer o apelo após a pregação da palavra de Deus, para ver se tem alguém no culto, na igreja, que não é crente, e se essa pessoa não crente, ela quer aceitar Jesus como o único Salvador. Agora aqui, meus queridos, eu quero até deixar para vocês uma pergunta, antes de prosseguir esse estudo. Será que se faz necessário fazer esse apelo? Quando os pastores fazem esse apelo e as pessoas vão até lá na frente e levantam a mão falando que aceitou a Jesus, recebe a oração, será que elas realmente estão se convertendo a Cristo? Será que realmente elas estão aceitando a Jesus Cristo de todo o seu coração? Ou elas estão indo lá na frente somente por questão do emocionalismo? Ou por questão, às vezes, de tanta insistência do próprio pastor que está ali fazendo esse apelo? Então, meus queridos, é isso que nós vamos ver nesse estudo de hoje. Se isso realmente se faz necessário ou não. Para que assim nós possamos o quê? Entender ainda mais o que? Da palavra de Deus. Ter mais conhecimento das Sagradas Escrituras. Para quê? Para que nós não venhamos ser enganados, confundidos. E para que nós possamos assim andar corretamente no caminho do Senhor. E como diz a palavra de Deus, crescer ainda, crescer cada dia mais na graça e no conhecimento. E é por isso que eu quero aqui também iniciar esse estudo, deixando aqui uma pergunta, mas uma pergunta para vocês. E em seguida aqui nós vamos ter a resposta. Mas é para que a gente possa, desde o início, entender o que está sendo estudado aqui nesse vídeo. E a pergunta é a seguinte, meus irmãos: foi nós que escolhemos em servir a Deus e andar no seu caminho? Ou foi Deus que nos escolheu primeiro? E a resposta vai estar aqui no livro do Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 16, que diz da seguinte maneira: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dares frutos, e o fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for de que pedirdes ao Pai em meu nome, ele concederá. Então, meus queridos, aqui
nós já conseguimos encontrar a resposta. Aonde a Bíblia vai nos dizer que realmente não foi nós quem escolhemos a servir a Cristo. Não foi nós que levantamos a nossa mão primeiro para dizer, Senhor, eu te aceito como meu único Salvador. Mas foi Cristo quem nos escolheu primeiro. E isso, meus queridos, foi o próprio Jesus que falou. E o interessante é que ele prossegue nos dizendo que ele nos designou para irmos dar frutos e que os frutos ele permaneçam. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Você pode aí agora até estar se perguntando, mas irmão, que frutos são esses? Quais são esses frutos que nós temos que dar e que esses frutos têm que permanecer em nós? Eu vou te dizer aqui, meus queridos. Primeiro, é o fruto do arrependimento. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo de número 8, a Bíblia vai nos dizer da seguinte maneira: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E esse fruto, meus irmãos, ele é muito importante para a nossa vida, se não dizer o mais importante, porque quando nós produzimos esse fruto, quando nós damos esse fruto, com certeza nós vamos deixar as coisas velhas, nós vamos deixar o nosso passado para trás. Com certeza nós não vamos mais fazer as mesmas coisas que nós fazíamos outrora, antes do Senhor nos escolher, antes de nós irmos dar fruto e esse fruto permanecer em nós. Então, a partir do momento, meus queridos, que o Senhor nos escolheu e que nós demos fruto e que esse fruto permaneceu em nós, e o primeiro desse fruto aqui é o arrependimento, com certeza, a partir desse momento, nós nos tornamos outra pessoa, uma outra pessoa na presença de Deus. Aqui nós deixamos as coisas velhas para trás, deixamos nosso passado para trás, deixamos as atitudes erradas que nós fazíamos para trás e começamos uma vida nova na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia vai nos dizer: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, aqui no versículo 18, irmãos, nós vemos que tudo isso proveu de Deus, que Deus nos escolheu, que Deus ele nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Então, aqui nós vimos o que? Mais uma confirmação de que realmente foi Deus quem nos escolheu e nos reconciliou através de Cristo Jesus. Segundo fruto, frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 22. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, meus queridos, quando nós produzimos, quando nós damos esses frutos e eles permanecem em nós, certamente, meus queridos, nós vamos permanecer em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz, meus amados, que aquele que permanece em Cristo, ele também permanecerá em nós. Então, se nós produzirmos esse fruto, se nós dermos esse fruto, ele permanecer em nós, com certeza
nós vamos permanecer na presença de Deus. E nada nos separará do amor de Deus, como está escrito lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 35 ao 39. Eu não vou ler aqui, amados, esses 4 versículos, para que o vídeo não venha a se prolongar muito. Mas assim que você assistir esse vídeo, esse ensinamento, esse estudo, reflita aí na tua casa, lê aqui esse capítulo, Romanos 8, do 35 ao 39, e você vai compreender realmente o que está sendo estudado aqui nesse vídeo. E ainda, meus queridos, nós seremos o instrumento nas mãos de Deus para evangelizar e alcançar outras vidas. Então, meus irmãos, até o momento, nós podemos ver aqui que realmente não fomos nós que escolhemos em servir e andar na presença de Deus, mas foi Ele que nos escolheu. E com certeza, meus irmãos, Ele nos escolheu com um propósito, como nós lemos lá em João 15,16. Porque a Bíblia vai dizer que além dele ter nos escolhido, Ele nos designou, né, para dar frutos e que esses frutos venham permanecer em nós. Então, meus amados, diante desse estudo, diante de tudo que nós estamos vendo aqui, que já vimos aqui nesse estudo, eu chego à conclusão que não se faz necessário fazer esse apelo, que é de costume dos pastores fazerem após o término da pregação da palavra, onde eles perguntam se tem alguém na igreja que ainda não é crente, que não aceitou a Jesus e que gostaria de aceitar a Jesus como seu único Salvador, para ir lá na frente, né, e receber a oração. Então, como eu disse já no início desse estudo, particularmente eu, não vejo necessidade de fazer esse apelo. Eu não vejo essa necessidade. Até porque também, se nós formos analisar os textos da Bíblia, os contextos, nada nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada que se refere à questão desses apelos que são feitos nas igrejas. E eu vou falar aqui para vocês também o porquê que eu cheguei a essa conclusão. O porquê que eu, evangelista Adenilson Garcia, não acho a necessidade desses pastores fazerem esse apelo. Eu vou aqui dividir em 3 pontos. E o primeiro, porque a Bíblia vai nos dizer que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8. E o que nós vemos nas igrejas é que o pastor, ele não faz simplesmente o apelo ou a pergunta, mas ele fica insistindo por vários minutos até aparecer alguém para ir lá na frente e dizer que aceita Jesus como Salvador. E diante disso, nós podemos, meus irmãos, ver e entender que quem está ali convencendo o homem não é o Espírito Santo de Deus, mas sim o próprio pastor que está ali na frente insistindo. Se ele pelo menos só fizesse a pergunta e aguardasse alguns segundos para ver se ia alguém na frente ou não, poderíamos até já entrar mais em acordo. Mas não, meu querido, nós vemos o quê? Que eles fazem a pergunta e ficam ali insistindo, 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 até que aparece alguém para poder ir lá na frente e levantar a mão e dizer que aceita Jesus. Então nós vemos aqui que não está sendo o Espírito Santo que está convencendo esta pessoa de ir até a frente, de levantar a mão e aceitar Jesus, mas sim está sendo o próprio pastor, através da sua insistência. Segundo ponto, muitas das vezes
Enquanto o pastor está fazendo o apelo ou a pergunta, o irmão ou a irmã que está do lado da pessoa que não é crente e que está visitando a igreja, começa a cutucar a pessoa, a insistir para a pessoa aceitar a Jesus e ir lá na frente e receber a oração do pastor. E mais uma vez, nós vemos aqui que não é o Espírito Santo que está agindo na vida dessa pessoa, que não é o Espírito Santo que está convencendo esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo, mas sim é o homem que está ali cutucando a pessoa, que está ali conversando com a pessoa, insistindo para ela aceitar Jesus e ir lá na frente receber a oração. Terceiro ponto. A maioria das pessoas que aceitam Jesus, entre aspas, através do apelo, não permanece, porque eles vão pela emoção, pelo convencimento do homem, e acabam que quando sai do culto, ele sai da mesma forma que entrou, vazio, sem a presença de Deus, sem ter sentido o toque do Espírito Santo, porque só agiram com a emoção e com a insistência do homem e nunca mais aparecem na igreja. E essa, meus irmãos, é uma realidade. Infelizmente, muitos que vão à frente para receber oração através desse apelo, eles vão que pelo emocionalismo, pela palavra que o pregador está trazendo ali, e ali, através daquela palavra, ele traz algo assim que vai emocionando a pessoa, vai mexendo com o sentimento da pessoa, com a emoção. E aí no final, ele faz o apelo e a pessoa acaba o quê? Indo lá na frente. Mas puro emocionalismo, na verdade, ela não está indo por vontade própria em questão do convencimento do Espírito Santo. Ela não está indo porque realmente o Espírito Santo tocou no coração dela, falou tremendamente com ela, agora realmente decidiu se converter diante de Deus e aceitar a Jesus. Mas ela está indo por causa da emoção, por causa do convencimento do homem. E eu falo isso para vocês, meus irmãos, por experiência própria. Porque eu também congreguei por muitos anos na igreja pentecostal. E diante da igreja, meus queridos irmãos, eu presenciei muito esses fatos, esse acontecimento. Eu vi ali o pastor fazendo apelo e pessoas ali insistindo para outra ir até a frente, para receber oração, para dizer que aceita Jesus. E depois daquele dia, você nunca mais via a pessoa na igreja. Ninguém mais via a pessoa, nem sabia como estava a pessoa. E é por isso, meus queridos, que eu tenho essa conclusão, é por isso que eu tenho esse entendimento diante da palavra de Deus, que não é correto fazer esse tipo de coisa, não é correto fazer esse apelo. Eu não estou aqui, meus irmãos, falando mal de igreja pentecostal ou neopentecostal, não. Porque como eu falei aqui, eu também já pertenci muitos anos na igreja pentecostal. Eu tenho amigos, tenho amigas que hoje fazem parte de igrejas pentecostais e que eles são homens e mulheres de Deus, que são homens e mulheres usadas por Deus. Mas eu estou aqui, meus queridos, trazendo esse estudo para você, pelo que a Bíblia nos diz, pelo que a Bíblia nos ensina, para poder abrir o seu entendimento, para que você venha realmente crescer na graça e no conhecimento, e venha estar mais aperfeiçoado com a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, entender que como foi Deus que nos escolheu, não precisamos ir na frente de um púlpito de igreja
para dizer que aceitamos a Jesus. Sabe por quê, meus irmãos, nós não precisamos fazer isso? Porque Deus, Ele vai enviar o teu Espírito sobre as nossas vidas, no lugar aonde estiver. Você pode estar sentado ali, meu irmão, na igreja, pode estar no último banco da igreja. Se você está ali assistindo o culto, com seu coração aberto na presença de Deus, a pessoa pode ser crente ou não, se ela está ali com o coração aberto, o Espírito Santo de Deus vai tocar sobre a vida daquela pessoa, vai tocar no coração daquela pessoa, e naquele mesmo momento ele vai começar a trabalhar sobre a vida daquela pessoa. Ele vai começar ali já a manifestar o teu poder, a tua graça. Ele vai começar ali a fazer o quê? O convencimento do pecado, da justiça e do juízo sobre a vida dessa pessoa. E ali, automaticamente, essa pessoa vai sentindo essa mudança, essa transformação. E é nesse momento que essa pessoa vai tomar a decisão de permanecer na presença de Deus, de começar uma nova vida na presença de Deus. É isso, dessa forma que a Bíblia nos ensina, dessa maneira que a Bíblia vai nos falar, que o Espírito Santo ele vai trabalhar sobre a nossa vida. E a partir desse momento, meus irmãos, essa pessoa, ela começa então que sentir a presença de Deus. Ela começa a sentir ali o Espírito Santo sobre a vida dela. Aí não precisa, meus irmãos, ela esperar o pastor fazer o apelo para lá na frente receber oração, não. Porque com certeza, no momento que o Espírito Santo está ali tocando sobre a vida dessa pessoa, ali, meus queridos, ela já vai estar tendo um encontro com Deus. Ali ela já vai estar em espírito falando, Senhor, eu te quero, eu te aceito, eu quero permanecer na tua presença. Por quê? Porque ali o Espírito de Deus já está o quê? Mostrando para ela que Deus a escolheu para ela ir e dar fruto, para que o fruto permaneça sobre a vida dela. E automaticamente, irmãos, ela vai permanecer na presença de Deus, vai continuar indo na igreja. Com certeza, ela vai ver o momento certo para chegar até o pastor da igreja, para conversar com o pastor, para dizer para ele que vai permanecer ali com eles na igreja, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. É dessa maneira, meus queridos, que o Espírito de Deus ele vai trabalhar nas nossas vidas. Porque como foi falado aqui nesse estudo, não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu para nós ir dar fruto e que o fruto permaneça em nós. Então que nós possamos aprender cada dia mais da palavra de Deus. Que esse ensinamento venha realmente trazer mudança, transformação para a tua vida. Que você possa, meus irmãos, através desse ensinamento, desse estudo, começar a verificar, a estudar mais a palavra de Deus e realmente trazer tudo isso para a tua vida. Para que assim, meus queridos, você possa permanecer fiel na presença de Deus, permanecer firme na presença de Deus, fazendo a obra de Deus. Amém, meus queridos? Esse é o estudo de hoje. Que você possa, então, através desse estudo, realmente ter aprendido um pouco mais da palavra de Deus, trazer esse conhecimento para a tua vida pessoal, para a tua vida espiritual, ministerial, e seguir em frente na presença de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.